Fala, tropinha! Tava com saudades já, né? Vamos lá, pessoal. Parte 2 aí do nosso modelo operacional. Você viu a parte teórica, agora praticamente é só a parte de gráficos agora. E é o que realmente vocês mais gostam de ver e mais gostam de estudar, correto? Mas, mas, pô, não esquece não, pessoal. Nosso, nosso mini curso, nossa série, está sendo patrocinado pela ABC. Tá bom? Então, se você quer operar junto comigo, vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, cria sua conta. É uma corretora que está sediada em mais de 100 países, tem todas as regulamentações necessárias, é patrocinador oficial do Barcelona. Cara, tô cansado já de falar isso aqui para vocês, mas eu falo porque é importante e é fundamental, tá bom? Sigam a ABC no Instagram, ABC Underline em português, e também se inscrevam no canal da ABC, ABC Português no YouTube. Pô, clica aqui no botãozinho aqui que tem um joinha, deixa o like nesse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal também, pô, ativa as notificações e também se você quer me seguir dentro do Instagram para acompanhar o meu dia a dia, clica aqui no link do perfil tá, do meu YouTube e clica aqui em Instagram, vai abrir o meu perfil aqui do Instagram para vocês. Fechou? Bora pro gráfico agora? Vamos lá. Vamos começar do marco zero? Vocês já viram tudo que vocês tinham que ver da parte teórica. Ah, Roberto, eu não entendi aquilo lá. Pô, toma vergonha na cara, volta lá e veja, tá? Volta lá e veja. Vamos lá. Vamos pegar um ativo do zero para analisar aqui. Um ativo do zero. Não vou pegar ativo conhecido, não. Vou pegar ativo desconhecido que geralmente vocês nunca vê, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com o NZD-USD. Ah, Roberto, que ferramenta é essa que você está utilizando? TradingView. Se você não está acompanhando a sequência de aula, toma vergonha na cara, volta lá e veja a aula do TradingView. Tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui pelo NZD. Roberto, como que você começa a sua análise? Eu estou indo para a parte gráfica com vocês, mas antes da parte gráfica, que é uma parte muito mais avançada e muito mais técnica e profunda de estudo, a gente vê muita questão de macroeconomia também. Então a gente vê como está a situação dos Estados Unidos, dólar, como está a questão da União Europeia para o euro. Enfim, a gente lê um contexto macro também. Mas vamos supor que eu estou com uma visão aqui do NZD-USD para uma possibilidade de queda, né? Que eu estou vendo que que o dólar vai se fortalecer perante o NZD e eu vou ver uma oportunidade de queda, uma de venda, né? Então a gente vai montar a nossa análise baseada numa possibilidade de venda, tá bom? Então, o que que eu vou iniciar minhas marcações aqui? Eu vou começar geralmente no semanal. Eu jogo o gráfico do semanal aqui no TradingView, tá vendo, ó? Geralmente, quando você coloca em tempos gráficos diferentes, ele fica o gráfico tudo esticado assim, ó, desse jeito. O que que você faz? Clica com o botão direito em cima não em cima do gráfico, mas do lado do gráfico, e você vem aqui, ó, em redefinir visão gráfica, ó, pum, ele fica desse jeito. Aqui você mexe, arrasta para cima, arrasta para o lado e faz todas as suas marcações. Tá bom? Vamos lá. O que que eu gosto de fazer sempre, pessoal? Vamos supor que hoje, no caso, é domingo, né? Então o mercado ele vai abrir hoje. Mas vamos supor que eu estou num dia normal da semana. O que que eu gosto sempre de marcar aqui para mostrar para vocês? Eu sempre marco no semanal e no diário a vela do dia anterior, tá? Sempre faço isso daí. Deixa eu pegar o meu rabiscador aqui, rapidinho, só para vocês verem. Então, supondo, se o dia de hoje é esse candle aqui, opa, se o dia de hoje é esse candlezinho aqui é o dia de hoje, eu vou marcar o dia de ontem, esse candle aqui de trás. Roberto, como assim você vai marcar? Eu vou marcar a máxima e a mínima desse candle, tá? Tanto no semanal quanto no diário. São as duas principais regiões que eu quero, tá bom? Beleza? Então vou pegar aqui, ó. Roberto, o que que você vai utilizar para marcar? Eu sempre utilizo linha de tendência, tá bom? Então eu venho aqui, eu sempre utilizo o cursor em cruz aqui para mim ver bem certinho a linha que eu vou marcar. Venho aqui, alinho aqui, ó, e pum. Ó, marquei a linha. E geralmente essa eu deixo uma linha
pontilhada, tá? Aqui, ó. Deixo a linha pontilhada aqui em cima, né? Bonitinha. E daí o que que eu faço? Eu sempre salvo a linha aqui como PWH, que é máxima da semana, tá bom? PWH é a máxima da semana. Depois eu vou entregar para vocês o, 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 o glossário ali, né? Glossário, sei lá o nome, que tenha todas as terminologias, todas as siglas e o significado delas. Roberto, eu preciso saber o significado de cada palavra de PWH. Eu, particularmente, não sei de tudo. Eu só sei que PWH é a máxima da semana. Então, eu marco aqui, ó, PWH. Pronto. Ah, Roberto, mas eu quero marcar, escrever máxima semanal. Você vai e escreve máxima semanal. O objetivo e o fundamento vai ser o mesmo, tá bom? Mas é só para você entender a região. Então, eu tenho o PWH, que é a máxima da semana, e eu tenho o PWL, que é a mínima da semana, tá bom? A mínima da semana. Ah, Roberto, mas você é trader e não sabe. Cara, eu não sou um dicionário humano, não, meu amigo. Eu tô aqui para fazer dinheiro. Não tô aqui para encher de coisa de teoria, não, cara. Quem muita teoria tem, pouca prática tem. E mercado financeiro é uma coisa. Tem que colocar em prática para poder ganhar dinheiro. Então, a parada é essa daí. Fechou? Não adianta nada o cara saber ICT, Coffee Elliott, não sei o quê. O cara escreveu 500 livros. Mas, viu? Manda ele abrir a boleta dele lá pra ver se ele tá positivo. Só pra gente saber. Beleza? Só, né, alinhar expectativas aqui entre eu e você. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Marquei a máxima, marquei a mínima. Gráfico semanal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pro gráfico diário. Pô, nossa, Roberto, o gráfico diário, as linhas ficou tudo torta. Ficou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar essas linhas para mim saber, ó. Eu sei que aqui embaixo, aqui, iniciou aqui, ó. A mínima da semana. Por que que eu sei que aqui? Porque é o ponto mais baixo que tem. Aqui eu percebo que aqui é a máxima da semana. Por quê? É o ponto mais alto. Tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 candles. Tá bom? Então aqui a gente tem os 5 candles ali, geralmente semanal, né? Que, cara, praticamente sempre vai ter 5 candles dentro do diário. Só para vocês entenderem. Fechou? Então a gente tem a máxima e tem a mínima da semana. Bacana. O que que eu preciso saber agora? Eu preciso identificar máxima e mínima do diário, tá? Máxima e mínima do diário. No caso aqui, pessoal, eu teria que marcar o dia anterior, que seria esse daqui. Mas como o gráfico ele já andou e a gente vai ter um novo candle agora, eu vou voltar aqui para o semanal, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Ó, semanal marca semana anterior, tá? E diário marca o dia anterior, tá bom? Então, aqui a gente vai marcar qual? Vamos supor, esse aqui é o dia atual e esse aqui é o dia anterior. Eu quero marcar esse dia anterior aqui. Então, vem aqui, linha de tendência, vem aqui no topinho dele e marco aqui, ó, PDH. Aqui, ó, PDH. Bacana? PDH. E embaixo é nada mais e nada menos que o nosso PDL. Bonitinho, PDL. Provavelmente, o que que vocês vão se questionar? Roberto, quando eu clico aqui, que vocês vão se questionar o seguinte, ó, Roberto, quando eu coloco a linha e clico nos quadradinhos ali que nem você clica, não aparece a opção para mim dessas escritas. Por quê? Porque você tem que fazer a linha bonitinha, você vai vir aqui em editar, configurações, e você vai ter que escrever aqui, ó, PDH. Certo? Daí você vai escolher o estilo da linha. O que que eu quero? Uma linha preta? Legal. O que mais? Eu quero uma linha reta, uma linha pontilhada. Você vem aqui, quer o quê? Linha tracejada, linha pontilhada, linha reta. Ah, quero uma linha tracelhada. Legal. Depois de você fazer a linha do jeito que você quer, você vai vir aqui com o botão direito, né? Desculpa, só clique em cima da linha e vem aqui no quadradinho. E vocês vão salvar o modelo de desenho, né? Então, vamos salvar aqui como linha do infinito, tá? Linha do infinito, vulgo Thanos. Essa aqui é a linha do infinito, ó. Prontinha. Quando eu quiser fazer outra linha dessa daqui, eu clico aqui, tá? Vamos supor que seja uma linha de boss aqui que estava aqui, exemplo, que é uma linha totalmente diferente. Ah, mas eu quero a linha do infinito. Clica em cima da linha, clica no quadradinho e escolhe a linha do infinito. Vai ficar igual.
tá bom? Então é assim que você salva qualquer modelo aí, tanto linha de tendência, né, tanto a linha horizontal, tanto Fibo, tanto retângulo também, ó, retângulo aqui, ó, eu tenho de BPR, de Fairway Gap, de Order Block, mais pra frente eu vou explicar o que é cada um para vocês, enfim, tem tudo aqui bonitinho para vocês, tá bom? Então é muito simples isso daqui. Beleza. Pessoal, o básico aqui eu já fiz. Eu já marquei as minhas principais regiões de preço. Máxima e mínima do semanal e máxima e mínima de diário. O que eu quero ver agora? Eu quero ver a questão do meu gráfico macro. Olhando o gráfico macro aqui, pessoal, olhando o gráfico macro aqui, o que a gente consegue perceber nesse gráfico macro? A gente está numa linha. Eu estou no gráfico diário, tá? A gente está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa? É uma tendência de baixa. Porém, é uma tendência que ela está querendo fazer o quê? Ela está querendo inverter. Ela pode querer dar uma continuidade de alta, correto? Mas para ela confirmar essa continuidade de alta, ela precisa formar um suporte. Lembra que a gente falou, pô, rompe ali um topo, toca uma, toca duas, precisa confirmar um suporte. Exemplo, estamos em gráfico diário, então a gente tem bastante espaço para poder trabalhar. Mas a gente estava desde o início querendo pensar numa possibilidade de venda. Tem espaço para a gente vender aqui? Pô, tem muito espaço para a gente vender aqui, tá? Tem muito espaço. Lembra a gente falou sobre questão de liquidez? Lembra que a gente falou sobre a questão de liquidez, que a gente disse que o mercado geralmente ele vai estopar as regiões de topo e bonitinho lá nas nossas aulas? Olha aqui, ó, o que nós temos aqui, ó? A gente tem um topo nivelado. Essa região de topo nivelado aqui, a gente chama topos nivelados, a gente chama de EQL. Então a gente tem topos nivelados EQH. Esses topos aqui, querendo ou não, são liquidez. É liquidez. Essa liquidez de topo, ela foi consumida? Foi. Beleza? Ela foi consumida. Tá? Então a gente tem uma região de liquidez consumida. Então a gente pode sim concretizar ainda mais se a gente tem uma possibilidade de venda, tá? Qual que é outro ponto que a gente pode olhar aqui, ó? Lembra dos pavios que a gente conversou? Presta atenção aqui nos pavios, pessoal. O preço lhe chegou, deixou o pavio. O preço lhe chegou, deixou o pavio. O preço lhe chegou e deixou o pavio. O primeiro que ele deixou o pavio, o preço lhe terminou em alta. Mas os outros dois que ele deixou para view, ele terminou querendo em baixa. Ele está demonstrando que quer dar uma pequena correção na baixa. Então aqui, mais um critério para confirmar que eu posso pensar numa possibilidade de venda. Pessoal, isso daqui é só o setup operacional que eu estou mostrando para vocês, como que eu faço as minhas devidas marcações. Questões de leitura, não tem como eu montar aula, uma única aula aqui, para mostrar um contexto de leitura completa para vocês. Porque são muitos aspectos diferentes que a gente analisa no nosso dia a dia. Um contexto de leitura ele pode mudar de uma hora para outra, dependendo de um dado econômico que sair de uma hora para outra mesmo. Então, quando a gente tem esse nível de conhecimento, por mais que o teu setup ele dê o gatilho de compra ou de venda, não adianta nada a gente comprar ou vender se às vezes a macro sai um dado, ele vai totalmente contra você. Ah, não, mas eu vou clicar porque deu meu setup. Cara, você é burro. Infelizmente, você é burro fazer um negócio desse. Pô, tá querendo comprar o USD JPY. Pega e sai que estoura uma bomba lá no meio dos Estados Unidos. Você sabe que o dólar ele vai derreter. Por que na tua cabeça você vai querer comprar o SDJPY? Não tem lógica, tá? Por isso que a gente utiliza muito o contexto macro a nosso favor. A gente entender, pô, a macro tá apontando para onde? Tá apontando para alta ou tá apontando para baixa? A gente segue a macro, cara. A gente segue a macro para facilitar a nossa vida. Senão você vai levar uns stops bobos. Fechou? Então, nosso contexto aqui está muito bem, a nossa análise aqui está muito bem demarcada já, certo? Eu só vou dar um zoom mais aqui, pessoal, que eu gosto de marcar realmente bem certinho as linhas, tá? Eu não gosto de deixar brecha nem nada do tipo. Eu jogo pro gráfico de 4 horas aqui agora,
Ó, gráfico de 4 horas eu dou mais uma alinhada aqui bem certinho, ó. Fechou? Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá bom? Olha, bonitinho. Todas as linhas. Nossa, Roberto, ainda não estou entendendo nada do que tem que fazer. Calma lá, vamos lá. O mercado, a gente estava vendo que ele estava vindo numa possibilidade do quê? De uma reversão de movimento. Lembra que ele estava vindo numa queda? Agora ele quer dar uma alta. Mas para ele poder dar essa alta, ele precisa fazer uma coisa aqui nesse 4 horas, tá? O que que a gente tem nesse 4 horas aqui? A gente tem muita questão de estrutura, tá? Roberto, como assim estrutura? Geralmente, geralmente, opa, peraí, pessoal, só deixa eu ter. Geralmente, quando o mercado ele tá vindo numa estrutura, não, eu acho que esse aqui eu posso usar esse aqui, ó. Geralmente, quando o mercado ele tá vindo numa estrutura de baixa, o que que ele tá fazendo? Topos e fundos descendentes, tá? Nenhum fundo, nenhum fundo tá rompendo o topo. Nenhum fundo tá rompendo o topo. Então, todos os topos estão descendentes, um topo mais baixo que o outro. Beleza? Para a gente ter uma quebra dessa estrutura, a gente precisa que um fundo quebre o próximo topo. Vamos supor, esse aqui é o último fundo criado agora, correto? Qual que é o nosso último topo? O nosso último topo é esse daqui. Então, esse fundo aqui, ele precisa quebrar esse topo. Opa, quebrou esse topo. O que que nós temos aqui? Uma quebra de estrutura. A gente estava vindo numa estrutura de baixa, porém o mercado se demonstrou que ele chegou num ponto que, pô, não quero mais descer, quero subir. Então a gente tem uma quebra de estrutura. Quando a gente tem essa quebra de estrutura, a gente procura por oportunidades nessa lacuna aqui de baixo de compra, tá? Que é o que a gente vai poder fazer aqui agora. Pô, Roberto, mas a gente não estava, às vezes, é, procurando oportunidades aí de venda, sabendo que o NZD vai descer? Sim, só que a gente pode procurar uma compra também depois que a gente identificar essa oportunidade de baixo, tá? Vou demonstrar aqui para vocês aqui no gráfico, só para vocês entenderem. Vamos lá. Do mesmo jeito que eu desenhei aqui, ó, certo? Aqui tava do mesmo jeito, ó, presta atenção, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Opa, topo. O que que aconteceu aqui? O fundo quebrou esse topo e quebrou esse topo. O que que nós temos aqui? Uma quebra de estrutura. Perceberam? Deixa eu deixar até um pouquinho mais grosso aqui para vocês identificarem, ó. Ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, pum, quebrou. Quebrou esse topo aqui, só para vocês entenderem. Quebrou esse topo aqui e quebrou esse topo aqui. Esses dois topos eles foram quebrados. Então, de vez eu pensar numa possibilidade de venda aqui em tempos gráficos maiores, eu vou pensar no quê? Eu vou pensar numa oportunidade, às vezes, de compra. Tá? Eu vou pensar numa oportunidade de compra. Roberto, por que eu vou pensar numa oportunidade de compra? Porque se eu tentar vender aqui agora, eu posso, o preço aqui ele pode querer ainda o quê? Quebrar esse topo, quebrar esse topo, entende? Então eu vou tentar ficar tentando vender se o mercado ele quer subir. Pegaram a visão que eu estou falando para vocês? Ah, mas a macro a gente está visualizando uma oportunidade de baixa, mas pô, o mercado ele já está mostrando que ele quer inverter esse movimento. Por que que eu vou tentar ficar vendendo se o mercado ele tá aqui num contexto de alta? Não tem lógica. Ah, mas e se ele vir lá embaixo? Aí a gente tenta comprar, beleza? Então a gente precisa de um setup, a gente precisa de uma visão de mercado muito bem definida para a gente poder executar o nosso setup, tá? É que eu joguei o contexto de venda ali um pouquinho estranho para vocês, porque geralmente a macro ele demonstra o que ela quer fazer, tá? Mas vamos supor que a gente quer comprar. De vez a gente querer vender, a gente vai querer comprar, tá bom? Acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Beleza?
Aí. Fechou, pessoal? Então aqui a gente percebe que a gente tem uma quebra de estrutura, correto? Então aqui, ó, pessoal, dentro desse 4 horas a gente tem uma quebra de estrutura. A gente tem essa quebra de estrutura aqui. Então a gente tem liquidez consumida, certo? E a gente tem aqui uma quebra de estrutura. MSS. Nosso choque, o famoso choque que vocês conhecem, tá? Dentro dessa quebra de estrutura, se às vezes a gente for voltar pro diário aqui mesmo, geralmente eu opero em time frames um pouquinho maiores, tá, pessoal? Eu opero sempre em tempo gráfico maior para trazer um pouquinho mais de tranquilidade nas minhas operações, beleza? Então, se a gente for pensar no diário aqui, pessoal, operando em tempos gráficos maiores, o nosso ponto de entrada estaria aqui nessa zona aqui, ó, principalmente nesse desbalanço. Principalmente nesse desbalanço. Nossa, Roberto, vou ter que esperar um dia para efetuar essa compra, que não sei o que, não sei o que, cara. Não significa que você tem que esperar dias para executar uma compra. Quando você alinha a tua macro com a tua micro, né, um tempo gráfico maior com um tempo gráfico menor, o teu risco-retorno ele se torna muito mais favorável, cara. Então, de vez em você ficar procurando um tradezinho de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, cara, você consegue surfar trade de 1 para 5, 1 para 8, 1 para 10, 1 para 15. Por quê? Porque você sabe que o preço ele pode trabalhar nessa região. Então, você procura um gatilho no micro aqui embaixo. Então, no 15, no 30 minutos, você procura a oportunidade de compra aqui para surfar o movimento de alta. E geralmente, esse movimento de alta ele pode ser conduzido até o último topo formado. Beleza? Até o último topo formado. Então, olhando o time frame maior aqui dentro do 4 horas, a minha região de compra é exatamente aqui, pessoal. É exatamente aqui a minha região de compra. Então, se o preço ele chegar aqui nessa região aqui agora, aqui vai ser mais ou menos a minha região de compra com o meu take até a nossa próxima região de topo. Vai ser mais ou menos isso daqui que eu vou procurar no time frame maior. É esse tipo de análise, esse tipo de contexto de trade que eu vou procurar, olhando aquele macro lá. Entendeu? Tá, Roberto. Beleza. O macro eu olhei. Mas se a gente voltar lá naquele contexto da micro, eu gosto de operar micro. Eu posso procurar uma oportunidade de venda aqui em cima? Pode. Aí a gente vai por 15 minutos. Ó, 15 minutos. O que que a gente percebe no 15 minutos? Esse daqui era aquele último topo que ele foi rompido, tá? Ele rompeu aquele topo lá, voltou, rompeu aqui de novo o próximo topo. A gente tem um boss aqui no caso, aqui, ó, uma continuidade de movimento. Legal? E aqui a gente tem o último fundo formado. Só que esse fundo ele foi quebrado. Então a gente tem uma quebra de estrutura. E aqui esse último fundo também foi quebrado. A gente tem mais uma quebra de estrutura. O ideal que seria que o preço ele voltasse num preço intermediário aqui, ó. Ele viesse aqui, tocasse e entregasse o movimento de baixa para a gente. Nosso stop iria aqui para cima mais ou menos e a gente surfaria essa venda até a nossa região de compra, tá? Isso daqui seria na micro que a gente estaria olhando. O que que a gente consegue olhar muito na micro também, tá? Pessoal, são muitas visões de mercados que a gente acaba tendo, tá? Eu te mostrei as principais marcações aqui, o que a gente acaba utilizando, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa aula aqui agora, tá? Mostrei para vocês como a gente analisa macro dentro de time frames maiores, beleza? Vamos esquecer a micro aqui por enquanto. Aqui é a macro que eu mostrei para vocês dentro do 4 horas. Como que seria uma oportunidade de compra nossa aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui é só marcação. Roberto, não sei o que é um MSS direito, eu não sei o que é uma região de liquidez direito, eu não sei o que é um order block, eu não sei o que é um FVG, eu não sei o que é um BPR, não tem problema. Eu vou fazer uma aula especialmente só explicando essas terminologias para vocês, tá bom? Então, a nossa aula número 3, parte 3, eu mostrei o contexto macro para vocês, eu vou mostrar o contexto micro de como que vocês conseguem operar também.
tá bom? Eu gosto de alinhar muito a macro com a micro. Então isso aqui vai ser muito importante para vocês assistirem e reassistirem e prestarem atenção. Fechou? Encontro vocês na próxima aula e até mais. Falou!